Bem-vindo a mais uma aula no canal e hoje a aula é sobre pino de fibra de vidro. E a gente vai separar a aula em 3 pontos. O primeiro é número de pinos que nós iremos utilizar para fazer a instalação em dentes. Segundo, técnica de desobturação, como que a gente vai fazer e preconizar essa técnica de desobturação. E por terceiro, técnica de adesivo. Então, como é que a gente vai fazer a cimentação das nossas peças de acordo com o tipo de cimento que nós vamos utilizar, certo? Então, inicialmente, qual é o número de pinos? Essa é a pergunta que normalmente eu mais recebo. E, na verdade, ela não tem a ver com número de raízes ou número de condutos que esse dente tem, e sim como é o remanescente coronário desse dente. Então, ele existe remanescente, tem um remanescente bom ainda, bastante remanescente coronário? Se a resposta for sim, a utilização de apenas um pino de fibra já é o suficiente. Então, mesmo nós estamos trabalhando em molares, onde nós temos 3, às vezes 4 canais, às vezes 5, né? A gente pode utilizar apenas um pino. A gente vai fazer uma desobturação e eu vou mostrar para vocês de um posterior, porque normalmente a gente vê muito de anterior, mas eu vou mostrar tanto um posterior quanto um anterior, independente do dente. Por quê? Porque a prótese, né, ou a adesão, ela vai se dar não apenas no pino, mas sim na parte coronária também, né? Então, se a gente tiver um bom remanescente, já é suficiente apenas um pino de fibra. Agora, não, eu não tenho um bom remanescente, aquela raiz, aquela destruição coronária, ela ficou praticamente na cervical. Então, sim, se não há estrutura coronária suficiente para ter uma adição a mais de adesão, né? Aí, nesse caso, obrigatoriamente a gente vai colocar alguns pinos a mais, tá? Então, a gente vai, quem sabe, num pré-molar um pré-molar superior os 2 pinos, os 2 condutos, 2 pinos. Em molares, a gente às vezes vai usar 2, quem sabe 3, mas 2 já às vezes já é o suficiente. Aí sim, a gente vai precisar utilizar múltiplos pinos para casos onde há grande destruição coronária. E também, eu vou ver como é que tá a raiz, por exemplo, vou usar um molar inferior e eu vou usar a raiz distal, que é a mais ampla e mais reta. Mas essa raiz, ela não tá com um bom, não tá bem, com uma endodontia tão boa, ela não vai até o final, a endo não vai até o final, mas a gente tem uma calcificação e às vezes não tem lesão, não tem nada. Mas esse tratamento endodôntico, como ele não foi até o final, ele tem, o tamanho dele é muito pequeno. Então, para esses casos, o ideal é que a gente utilize 2 condutos. Então, obviamente, como tudo na odontologia, ela vai depender de caso a caso. Dá pra gente utilizar apenas um, nesses casos que eu acabei de falar? Daria, mas às vezes a gente vai perder um pouco de retenção. Então, a gente pode abrir mão de apenas um e usar 2, certo? Então, vai depender de como tiver cada dente. Resumidamente, a gente vai utilizar, geralmente nós iremos utilizar um pino, independente do dente. Para dentes anteriores, né, para canais unirradiculares, obviamente vai ser aquele. Para aquele que for multirradicular, a gente vai dar preferência para dentes para os condutos mais retos e mais amplos, tá? Então, vocês vão radiografar, vocês vão ver qual que é o conduto mais amplo, e aí vocês vão fazer a utilização dele. E o que eu faço com os outros condutos? Eu gosto, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, de abrir um pouquinho, entrar ali 1 milímetro, para que a gente tenha uma retenção um pouquinho maior. Mas é uma preferência minha, certo? Depois disso, sabendo então que eu vou usar sempre um pino, e em casos onde a gente tem uma grande destruição coronária, nós iremos utilizar 2 pinos, a gente vai para a técnica de desobturação. Hoje nós podemos usar tanto a broca do pino, do sistema que a empresa fornece para vocês a broca, tanto largos quanto gates, certo? Na minha preferência clínica, e isso é uma filosofia minha de trabalho, eu não gosto de usar gates. Gates, para mim, ela é perigosa. Por quê? Porque a gates, ela tem a ponta cortante. E em alguns casos onde o tratamento endodôntico ele é muito antigo, o gutta-percha ele tem de ser um pouco mais duro para remoção. E aí, se vocês usam a gates, vocês podem acabar desviando o trajeto. E isso é ruim para vocês. Então, eu prefiro a utilização de largos número 1 e número 2. E eu só vou usar a largo número 1 e talvez a número 2 para casos onde nós iremos utilizar o pino número 1. Se nós estivermos utilizando o pino 04 ou o 05, a gente vai usar apenas a broca do sistema. Já é suficiente para fazer a cimentação do pino de fibra, certo?
Se nós estivermos utilizando a broca de pino, o pino 1, né? A gente vai usar a broca do pino, mas além disso, nós iremos usar a largo número 1 em toda a extensão do pino. Vamos dizer assim, o dente tem 20 milímetros, tá? A gente vai desobturar em 15. Se a gente vai desobturar em 15, eu vou entrar com a broca número 1, a largo número 1, no 15, em 15 milímetros, certo? E eu vou usar número 2 no máximo até uns 8, 10 no máximo. Por quê? Porque eu só quero tirar esse gutapeste inicial para que a broca número 1 ela consiga entrar mais fácil, porque todo mundo já desobturou e já teve um pouquinho de dificuldade. Então, para que a gente não tenha essa dificuldade, a gente começa com a 1, a 2 é só no início e depois a gente usa a broca do sistema, certo? Mas como é que eu consigo essa broca do sistema? Hoje existem dois jeitos de conseguir a broca. Vocês podem comprar o kit, que é aquele kit completo, que tem a broca 0,5, 1, 1E, 2 e o 2E, que eu acho que não vale a pena comprar, porque a gente quase nunca vai usar as brocas número 2, então acaba que o kit ele se torna um pouco mais caro, porque a gente vai ter pinos que a gente não vai utilizar. Eu prefiro comprar os que estão escrito intro. Então, vocês vão comprar o pino, vocês vão lá e botam pino de fibra de vidro número 1, vamos imaginar. E aí, vocês têm, dá pra comprar de dois jeitos. O que tá escrito refil, e aí só vem os pinos, e aí ele é mais em conta. E o que vem tá escrito intro. Por quê? Porque esse vem a broca junto. Então, é esse que vocês vão comprar inicialmente, comprem ele, desobturem, aí usem essa broca por um tempinho, e aí quando vocês acharem que ela não tá mais funcionando, ou, por exemplo, ela tá vibrando, a broca, ela sempre, quando ela for entrar, ela tem que entrar reta, ela não pode fazer movimentos de vibração, porque senão vai desobturar mais do que precisa. Então, daí tem que comprar uma outra broca. Então, intro é a inicial, para que vocês tenham a broca do pino, e depois a refil, para que vocês comprem sempre que precisar, certo? Beleza. E aí, a gente também tem as técnicas adesivas. A gente vai usar tanto o cimento dual, que é o cimento normal, tanto o cimento core, que é aquele cimento que ele tem um pouco mais de carga, e a gente também pode utilizar cimentos duais autoadesivo, que são os cimentos que a gente não precisa fazer aplicação de sistema adesivo e ácido fosfórico, tá? Beleza. E qual das duas técnicas a gente vai usar? A gente pode usar a self-etching, que é sem condicionamento ácido, então nós vamos limpar o conduto, secar ele e já fazer a cimentação, botar o cimento. Ou a gente pode fazer toda a técnica de condicionamento ácido, né? Ácido, adesivo e também o cimento. Qual que é a diferença das duas? A diferença é que a self-etching, que é utilizando cimentos autoadesivos, ela tende a ter mais facilidade clínica. A gente tem menos etapas e aí corre o risco de ter menos erros, diferente do com condicionamento ácido. Só que a literatura ainda fala que o condicionamento tradicional, a técnica de condicionar adesivo e cimento resinoso, ainda é um pouco melhor, e agora, antes era muito melhor, e agora é um pouco melhor do que do autoadesivo, tá? Então, a literatura fala em um pouco melhor utilizando cimentos resinosos duais convencionais, sem ser autoadesivo, certo? Mas o que acontece? Se vocês condicionarem de uma forma muito maior, se vocês deixarem mais tempo, ou se vocês deixarem muito embebido de adesivo, a gente também tem literatura falando sobre de cimentação. Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês que vocês vão decidir o que vocês querem utilizar. Os dois fazem uma cimentação adequada, um tem benefício de um lado e prejuízo do outro, e o outro é a mesma coisa, tá? Então, a gente não existe algo que a gente vai dizer, faz sempre com esse que vai dar certo. Vai depender de qual linha de trabalho que vocês forem utilizar. O que é obrigatório? Isolamento absoluto. Hoje, nós estamos trabalhando, sempre que nós trabalharmos com sistema adesivos, com cimento resinosos, o isolamento absoluto ele é obrigatório, porque ele melhora controle de umidade e faz com que nossas adesões perdurem por mais tempo. Então, é obrigatório, certo? Beleza. Se nós estivermos utilizando o cimento resinoso dual, nós vamos fazer a limpeza do conduto com EDTA ou com hipoclorito, clorexidina, se vocês quiserem fazer também, seca com cone de papel absorvente e aplica o sistema resinoso, né? Fechou. É isso, só isso. No pino de fibra de vidro, independente da técnica de adesão, a filosofia é a mesma.
limpa com álcool 70. Tem gente que gosta de limpar com álcool, com ácido fosfórico, tá? Pode ser também, eu acho álcool mais fácil. Aplica uma camada de silano, 20 segundos aplicando de forma ativa o silano e depois mais 40 segundos aguardando, para dar esse tempo de 1 minuto de aplicação de silano. Depois disso, nós vamos aplicar o cimento resinoso tanto dentro do conduto quanto fora no pino de fibra e levar ele em posição. A parte coronária deve obrigatoriamente ser feita com resina composta, certo? Então, bora lá falar um pouco sobre as técnicas e como é que a gente faz a etapa clínica de cada uma da desobturação. Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai radiografar, né? Não é isolamento absoluto. A primeira coisa que a gente fez, a gente olhou esse caso de uma grande destruição coronária. Esse caso, ele poderia ser feito de duas formas, tá? Tinha um bom tratamento endodôntico, esse dente estava selado, não tinha nenhuma... não tinha comunicação com o gutta-percha, então não preciso retratar esse canal mesmo ele estando fraturado. Mas aqui eu poderia decidir entre fazer um fragmento, uma onlay, ou uma coroa. Por que eu decidi fazer coroa? Porque essa paciente, ela reclamava e quando ela sorria, e vocês conseguem ver que esse dente ele é um pouco mais escurecido, esse dente incomodava ela esteticamente. Então a gente decidiu por fazer uma coroa por causa disso, tá? Poderia ter feito também uma reconstrução coronária com resina composta e ter feito uma onlay? Poderia, também daria, tá? Mas essa técnica eu decidi, para essa paciente eu decidi fazer uma coroa por eu que ter decidido. Daria para fazer uma resina, nesse caso também, daria para ter feito um fragmento, daria para ter feito restauração na parte oclusal, na parte interna e feito uma onlay, que é uma faceta oclusal e vestibular, daria para ter feito também, e daria para ter feito uma coroa com pino de fibra de vidro. Decidimos por fazer uma coroa com pino de fibra. A partir disso, eu fiz um raio-x, verifiquei o tamanho do conduto, fiz o isolamento absoluto. Isolei a paciente, fiz o isolamento e agora nós vamos remover a restauração. Quando vocês aprendem na endodontia, vocês aprendem que na endo vocês precisam primeiro acessar o canal para depois isolar. Na prótese, na dentística, no pino de fibra, é ao contrário. Primeiro a gente isola e depois a gente remove o material restaurador e obturador, certo? Tirei todo o material restaurador, a resina que tinha ali, localizei os condutos, já tinha olhado radiograficamente que tinha 3, localizei eles e a partir disso nós vamos desobturar. Aqui nós estamos trabalhando com o primeiro molar superior. O primeiro molar superior, o conduto mais reto e mais amplo é o palatino. Então nós vamos desobturar o palatino. Desobturei o palatino quanto? Eu vou medir o tamanho do dente, e a gente já vai falar sobre isso. Eu vou medir o tamanho do dente e vou deixar de 4 a 5 milímetros de material obturador. Mas vocês conseguem visualizar que eu também desobturei os vestibulares. Por quê? Porque eu vou deixar uma retenção maior, eu vou colocar cimento ali ou resina composta, para deixar uma retenção um pouquinho maior, para não ter perigo de ficar micromovimentando caso isso aconteça, certo? Então, de novo, eu vou medir a altura a distância do dente, certo? Qual é da coroa até o ápice, ou do ponto onde vocês vão começar a desobturação até o ápice. Vou deixar mais ou menos em torno de 4 a 5 milímetros de material obturador. Ou também eu posso dizer que o comprimento do pino, ele deve ser no máximo 2/3 do comprimento da raiz. Eu meço a raiz, vejo o tamanho de 2/3. O que também a gente pode utilizar é o comprimento do pino dentro da raiz deve ser o mesmo tamanho da coroa, tá? Daria para fazer desse jeito. E aí a gente vai desobturar ou direto com o pino, se eu usar o pino de 0,4 ou 0,5, ou usando a largo número 1, metade da largo número 2 e depois o pino número 1, se for pro número 1. Ah, mas se eu for usar o número 2? Aí tu vai usar a 1 e a 2 inteira da largo e aí usa o pino número 2, tá? A broca do pino número 2. Beleza, então, vamos lá. Vou fazer a desobturação. Aqui eu tô indo com a broca de meio, eu vou usar o pino meio, tá? Eu vou lá e uso direto a broca do pino, do sistema. Eu não preciso usar uma broca a mais, eu não preciso usar uma largo a mais, certo? Então, eu vou direto com ela para fazer a desobturação. Ah, professora, como é que eu faço para decidir qual que é o pino que eu vou utilizar? Vocês vão radiografar
e vão verificar. Existe hoje uma película que vocês podem adquirir, vocês podem pedir para a empresa de pinos que vocês têm, que ela tem as medidas dele internamente. E aí a gente consegue ver. Ah, mas eu não tenho como porque eu tenho um raio-x digital. No raio-x digital, vocês podem medir a distância do gutapercha. E aí vocês decidem se vocês vão usar o 0,5 ou de 1 milímetro. Baita dica essa, né? Beleza, então. Aí eu vou lá, vou provar o pino, ver se ele tá batendo no gutapercha. Obviamente vai ficar um espacinho, né? Porque é o cimento ali. Ver se ele tá batendo no gutapercha. E isso é muito importante. O pino de fibra, ele precisa bater, né? Tocar no gutapercha para que a gente saiba que a medida que a gente desobturou é a medida correta. E quando vocês radiografarem, vocês não podem ver gutapercha nas laterais, porque o gutapercha não vai ter uma adesão tão boa. E a gente sabe que a adesão do pino de fibra, ela vai piorando, né? Quanto mais próximo do ápice vai chegando. Então, se a gente deixar material gutapercha, vai piorar ainda mais, tá? Então, limpem bem os condutos. Ah, eu não tô conseguindo limpar. O que eu faço? Qualquer coisa, alarga um pouco mais o pino para que você consiga limpar bem. Ah, não tô conseguindo limpar com aquela ali. Tenta fazer movimentos circulares para que ele passe bem dentro das paredes, né? E aí a gente vai provar o pino, ver se o tamanho do pino tá batendo ali e se não tem muito espaço entre as paredes. Qualquer coisa, troca o pino, tá bom? Beleza, aí eu vou lá, vou provar o pino tá certo. Já deixei ele bom, tá tudo bem, tá radiografei, tá tudo correto. Aí agora eu vou limpar o pino, vou começar a minha cimentação. Vou limpar o pino. Vou limpar o pino com o quê? Ou com álcool, que é a minha preferência, álcool e gaze, ou aplicar ácido fosfórico, certo? E aí depois disso vai lavar, se for ácido fosfórico, vai lavar, vai secar e vai passar uma camada de cilano. 20 segundos de forma ativa e mais 40 segundos aguardando. E aí, ó, vamos limpar então. Pega o álcool embebido em uma gaze e limpa o pino de fibra. Pode esfregar bem, né? Dar uma boa limpada. Tem gente que não gosta de usar gaze porque fica com medo de deixar fiozinhos ali, tá? Então, qualquer coisa, usem ácido fosfórico, vocês 5 segundos mais 40 segundos. Enquanto eu aguardo esses 40 segundos, eu vou pro dente do paciente. E aí, a gente vai lá, ácido fosfórico, e aqui vocês podem decidir se vocês vão fazer ácido fosfórico apenas em esmalte e em dentina vocês vão usar primer, ou se vocês vão fazer um condicionamento total, entre botar 15 segundos em esmalte, em dentina, desculpa, ou 15 segundos em esmalte, inicialmente, depois que acabar, coloca na dentina junto e espera mais 15 segundos para dar 30 segundos do esmalte. Ou vocês podem colocar só 30 segundos de esmalte e usar um primer acídico em dentina. Filosofias. O que não pode? O que não pode é fazer condicionamento total e depois usar um adesivo universal. Porque daí o adesivo universal, ele já é mais ácido. E aí, né, mais corrosivo. Não é corrosiva a palavra, mas ele é mais corrosivo, né? Ele infiltra um pouco mais. E aí a gente vai usar ácido fosfórico, que ele já funciona para abrir túbulos, mais o adesivo universal. E aí a gente provavelmente pode ser que ocorra de cimentação desse pino com o passar do tempo, ou uma falha de adesão. Então, isso não pode, tá? Aí a gente vai usar ácido fosfórico e um adesivo convencional. Passei o ácido fosfórico, vou lavar por um bom tempo, lava, seca. Gosto de secar com um sugador endodôntico e depois eu uso cone de papel absorvente para secar esse excesso. Beleza. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa com o sistema adesivo. Eu vou passar adesivo com microbrush. Vocês têm que colocar adesivo dentro do conduto, então usem microbrushes de extra finos para que vocês consigam utilizar. Limpem bem, apliquem bem, volatiliza, cone de papel absorvente para remover os excessos. Depois, fotoativa. A gente vai fotoativar, obviamente, né? E aí, depois que a gente fotoativou, nós iremos fazer a cimentação em si. A gente tem o cimento, ele tem essa pontinha ali, que é para introduzir dentro do conduto. Ela é ótima, ela funciona super bem. Vocês vão extravasar a primeira parte do cimento. A primeira parte do cimento a gente nunca utiliza. Extravasa a primeira parte.
coloca lá dentro do conduto, aperta e vai trazendo essa pontinha, enquanto vai extravasando o material, tu vai subindo ela, tá? Beleza. E aí, depois disso, nós podemos colocar um pouco de cimento também no pino, leva o pino em posição e confirma se o pino está na posição correta. Eu gosto de usar a pinça Miller, aí vamos imaginar que aqui é essa parte aqui, né? Eu vou colocar o pino de fibra para provar, radiografei e vi que está adaptado. Aí eu venho com a pinça Miller e pego aqui, ó, e tiro. E aí eu vou limpar aqui a pinça Miller, vou passar silano, vou passar o adesivo, não, silano, vou passar o cimento, e aí eu vou lá e coloco lá de volta. E aí o que acontece? O pino tá aqui, né? Vamos imaginar que o pino tá aqui. Quando eu coloco, se tocou, eu sei que tá batendo lá embaixo. Se não tocou, putz, não tá certo. A gente tem que ver o que a gente tá errando. Demorou muito para colocar o pino. Será que o cimento o adesivo não tá atrapalhando? Então não pode, a gente tem que cuidar bastante. Beleza. Aí eu vou aplicar o cimento. E aqui a gente tem dois tipos de cimento, né? A gente tem um cimento... Deixa eu só ver se eu botei... Aí a gente vai lá e vai colocar o cimento. Então, tira a primeira parte, coloca primeiro lá dentro e vai puxando, apertando e puxando, tirando a ponta enquanto a gente vai colocando o cimento. Depois disso, pega o pino, coloca em posição e fotoativo. Ah, tem que esperar 6 minutos? Não tem que esperar. Tu tem que esperar toda a parte presa do material, tanto a dual quanto a foto, né? Então a gente vai fotoativar e depois esperar toda a presa dual. Então, mais ou menos, a gente vai esperar ali em torno de uns 6 minutos, de 5 a 6 minutos, para a presa dual também funcionar. Beleza. Fiz a cimentação do pino. E agora eu tenho duas escolhas. Ou eu vou usar um cimento que ele é só dual, um cimento resinoso dual, apenas isso. E aí, para esse tipo de cimento, eu vou só cimentar o pino, vou remover todo o excesso de cimento que tiver no meu preparo, certo? Não pode ficar nada. E eu vou reconstruir em resina composta a parte coronária, essa parte aqui de cima, certo? Agora, se eu usar um cimento do tipo core, esse cimento ele vai ter mais carga do que esse aqui, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa parte coronária já no próprio cimento. Então, coloca o cimento em posição, fotoativa e continua fazendo essa parte coronária. Se não, resina composta. Ah, preciso lavar, secar, fazer condicionamento adesivo de ácido e adesivo de novo? Não, porque tu já fez isso antes, né? Então, já fez isso, não precisa fazer de novo, tu só vai acrescentando. Aí, tu vai, se for usar um cimento dual, né? Tu vai cimentar, fotopolimeriza e tu já vai fazendo, esculpindo em resina composta, beleza? Depois disso a gente vai fotoativar, fotoativa com fotopolimerizador, certo? Quanto mais próximo o fotopolimerizador tiver, melhor. Quanto mais longe, mais dissipa essa luz, né? E, de novo, fotopolimerizadores bons, né? Tentem comprar, não comprem iPhones, comprem fotopolimerizadores, vale mais a pena. E aí, depois disso, nós iremos cortar o pino. Então, eu só vou cortar o pino depois que eu esperar todo o tempo de cura desse cimento. Então, tanto o fotopolimerizável quanto a presa química, né? Para que a gente tenha essa cimentação por completo. E aí, sim, nós iremos cortar. Eu, Fernanda, gosto de cortar depois, certo? Primeiro o cimento, depois eu corto. Eu não gosto de fazer o corte antes, porque eu acho que fica mais fácil pra gente visualizar ele depois, certo? E aí o corte a gente vai fazer com uma broca em 45 graus, se nós estivermos trabalhando com dentes anteriores, reto, se nós estivermos trabalhando em dentes posteriores, certo? Então eu gosto de deixar ele sempre aparecendo, porque fica muito mais fácil de comunicação com o próximo dentista. Vamos imaginar que esse paciente não volte no consultório de vocês. Vocês já radiografaram um dente e vocês olharam para o raio-x e falaram: será que tem um pino ali? Putz, parece que tem, parece que não tem. Vocês já tiveram essa dúvida. Então, eu faço com que fique mais fácil para o próximo dentista, já que ele consegue visualizar o pino. Não faz diferença nenhuma na vida de vocês. Se vocês colocarem ou não o pino de fibra naquele momento. Então, daí a gente corta. Eu gosto de cortar assim. Tem gente que gosta de cortar 2 milímetros antes, mais baixo, para que daí faça toda a parte coronária com resina. Também dá para fazer. Não existe nada na literatura que mostre que um é melhor que o outro, certo? Então, tá tudo bem cortar. Desde que vocês aguardem o período de
polimerização total do cimento resinoso, beleza? Então, para a gente relembrar tudo, vamos relembrar. Número de pinos, resumindo, né? Um pino, sempre que possível. Agora, se não tiver dentes, desculpa, se a parte coronária não tiver boa, em dentes posteriores, a gente vai utilizar mais de um pino e preferencialmente nós iremos utilizar para um pino só, condutos mais retos e amplos. A técnica de desobturação ela deve ser feita somente com o pino, a broca do pino, se nós estivermos utilizando 0,4 ou 0,5, e se nós estivermos utilizando o pino de 1 milímetro, o pino número 1, né, a gente vai usar a larga número 1 por sua extensão, a número 2 apenas metade, e depois a broca do pino na sua extensão também, certo? E para fazer a cimentação, nós temos 3 possibilidades. Cimentos resinosos duais, que a gente vai fazer o condicionamento ácido, adesivo, tudo normal. A diferença é que no final, a parte coronária deve ser feita com resina composta. Cimentos resinosos duais, que tem a parte core, é igualmente o cimento resinoso dual. A diferença é que nós podemos fazer a parte coronária com o próprio cimento. E o cimento resinoso dual autoadesivo, nós não iremos utilizar nem ácido nem adesivo dentro do conduto, e a parte coronária obrigatoriamente deve ser feita com cimento com resina composta. Então, para esse cimento, vocês vão condicionar a parte externa sem condicionar dentro do conduto, para que vocês consigam fazer a cimentação dele, a limpeza e depois a parte coronária com resina composta, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu respondo, ou vocês também podem me perguntar no meu Instagram, que é Fernanda Angelou. Tchau, tchau, até a próxima!